Saudações a todos, meu nome é Altamir Gomes, sou doutorando do IFSC em São Carlos. Estou sendo orientado pelo professor Odemir Bruno. Conceitual, não vai pegar tanto em equações, em formalismo matemático, porém está relacionada a estes. Ela é intitulada Uma visão sobre sistemas biológicos, dinâmicas presentes na natureza e cauticidade. Recentemente contatei o professor Sergei Petrovsky, da Universidade de Leicester, no Reino Unido, e concomitante a isso, né, fortuitamente, foi publicado um estudo na Nature por Tanya Rogers e colegas, o Chaos is Not Rare in Natural Ecosystems, na Nature Ecology Evolution, neste ano mesmo. É uma publicação do grupo Nature, e esse estudo apresenta uma conclusão interessante daqui, que está inclusive relacionada ao meu projeto de pesquisa no doutorado, que é o estudo do caos, né? A observação que a caoticidade nos sistemas biológicos na verdade não é rara, contrariando estudos anteriores. E a gente se utiliza de ferramentas computacionais matemáticas para elucidar comportamentos do sistema subjacente aos dados, né? Aqui a gente estuda, né, com o uso dessas ferramentas, as dinâmicas, exatamente o que a Tanya Rogers e colegas fizeram, e na prática, né, vendo a literatura, lendo, né, trabalhos da literatura, acompanhando o trabalho do professor Sergei, eu reparei que há muitas abordagens específicas, né? Há muita matemática, muito formalismo por trás, mas antes de tudo, né, é necessário que saibamos qual é a essência do sistema, quais são as interações, quais as perturbações aos quais esses sistemas naturais estão propensos, esses sistemas ecológicos, e formalizar assim um ataque, né? Desenvolver um formalismo para que possamos atacar o problema. Então a gente deseja que esse formalismo não seja complexo demais e também generalizável. Aqui, né, cabe uma observação que o, toda a matemática ela deve ser embasada naquilo que se observa, né, na interpretação dos dados da natureza. Que a matemática é simplesmente uma abstração. No caso, eu e colegas mesmo publicamos trabalhos sobre modelagem epidemiológica da Covid. Claro, né, a matemática é sofisticada, mas antes de tudo é necessário observarmos, né, o comportamento desses sistemas naturais para que possamos desenhar, desenvolver essa modelagem. Então a gente tem que vegetais, animais, espécie humana, ou, micróbios, micro-organismos em geral, sim, elas impactam o meio ambiente e, ponto em debate, né, induzem mudanças climáticas. Há todo um debate, né, quanto à localidade, globalidade, quanto ao alcance e escopo dessas mudanças, mas uma, uma questão, né, digna de um debate aprofundado. E uma aplicação interessante é que a gente preveja efeitos futuros a partir de modelos do sistema, no qual todas essas formas de vida, né, participam. E no caso, né, do que pode se considerar sistemas fechados, como o sistema cardiorrespiratório, imunológico, nervoso, a gente pode incluir também, né, o sistema renal, o sistema cardiorrenal, a filtração do sangue, né,
apresentam um comportamento caótico no nível individual, mas quando a gente observa interações entre os indivíduos, essa codicidade não é tão facilmente detectável. Então, por que que esse caos, né, ah, na, na, na ecologia, nos sistemas ecológicos, não é tão facilmente detectável? Bem, aqui a gente tem isso como objetivo e também explicar muito sucintamente o estado da arte na pesquisa, né, apontando rumos prováveis. Bem, a gente tem, né, várias ferramentas computacionais analíticas para estudar os sistemas. A sacada, né, do trabalho da doutora Tânia Rogers é que nunca havia sido feito estudo qualitativo em vários conjuntos de dados para se avaliar, né, o quanto de caos há em sistemas ecológicos, sistemas biológicos. Por incrível que pareça, né, é algo surpreendente. Quer dizer, as ferramentas que eles utilizaram nesse trabalho são batidas, são muito conhecidas, né, ferramentas matriciais, tanto lineares como não lineares, que exploram a separação entre ruído, o puro ruído, né, sem significado, e padrões, né, uma ordem que é aparentemente aleatória, que é aparentemente ruidosa, mas não o é. E então os conjuntos de dados estudados incluíram pássaros, insetos, mamíferos, plânctons, micróbios. Então a gente tem assim que, conforme debatido anteriormente, todos os sistemas biológicos têm grande potencial para o caos, mas assim, do ponto de vista evolutivo, as espécies para sobreviver, elas precisam adquirir uma certa estabilidade. Então assim, elas não tendem a não apresentar um comportamento caótico. Mas assim, no caso de comunidades como as dos plânctons, né, elas apresentam no estudo da Nature, na avaliação feita pelo estudo, um comportamento muito caótico, em torno de em torno de 75, 80% do comportamento pode ser classificado como caótico. Então, assim, a gente tem, né, as equações conhecidas como de reação de fusão, que são muito, inclusive, usadas na química. Elas podem servir para modelar esses sistemas biológicos. Mas, assim, além, né, da reação de fusão, a gente pode considerar as perturbações, podemos considerar equações diferenciais acopladas. Há muita, assim, o que explorar, especialmente no caso dos plânctons. Aqui a gente tem a figura, né, um redemoinho que evidencia os plânctons, novamente uma figura, né, que mostra, né, um comportamento muito parecido com a reação de fusão na química. Então a gente conclui que, sabendo que os caos não é raro nos sistemas biológicos, a gente precisa categorizar e quantificar as perturbações nesses sistemas. Novamente, né, a gente encontrar as interações entre diferentes comunidades e assumindo-se agora que há caos em não raridade, em relativa abundância, nós somos capazes de desenvolver modelos matemáticos melhores. Mas assim, a gente precisa simplificar a representação formal. Às vezes a gente utiliza a abordagem estocástica, mas também, além da simplificação, a gente pode usar poder computacional e fazer simulação por agentes, né? A gente, de certa forma, precisa refazer vários experimentos, né, usando várias abordagens e verificar sua aderência aos sistemas naturais. Bem, é isso, pessoal. Agradeço ao CNPq pelo apoio. Grande abraço